Olá, trader global, seja bem-vindo a mais um módulo da nossa formação. Nesse módulo, vamos estudar tudo sobre os candles. Pode parecer não muito importante ou não muito interessante, mas acredite, agora o negócio vai ficar bom. Quando eu iniciei as minhas operações, eu não havia estudado sobre os candles. A minha base foi a partir de uma ferramenta americana e não utilizava os candles como forma de exibição nos gráficos. Utilizava os gráficos de barras. Quando eu tive o meu primeiro contato com os candles, de estudar os candles, saber o que significa e o porquê, aí a minha mente abriu. Eu cheguei a pensar como eu estava operando sem saber disso. Isso mesmo, sem saber fazer um bom estudo de gráfico, que por sua vez necessita de um bom entendimento dos candles, vai dificultar muito você conseguir ter resultado no trade e nos investimentos. A leitura de candles faz toda a diferença, tanto para você que quer apenas melhorar os seus investimentos, para você que está pensando em montar uma carteira de ações de forma mais passiva, por exemplo, ou principalmente para você que quer desenvolver o trade em alta performance, tipo swing trade e day trade. Para ambas as situações é fundamental entender e conhecer bem os candles. Sobre o estudo dos candles, eu acredito que existem duas fases. A primeira fase é conhecer os candles de forma simples e individual. Tipo, cada candle tem uma representação gráfica baseada na formação dele. Dessa forma, você olha para o candle, olha para a região que ele está no gráfico, tipo se a região é de suporte ou se a região é de resistência, e você vai saber o nome daquele candle e o que ele significa naquela região que ele está. Tipo, se significa compra, venda ou indecisão. Óbvio que essa informação não deve ser o único fator de tomada de decisão. Apenas traders rasos é que operam somente com a informação do candle. A segunda fase é conhecer os candles de forma composta. É você entender as formações baseadas em mais de um candle junto ou de alguns candles juntos em determinada região do gráfico. Na forma composta, você vai precisar treinar bem os seus olhos. Óbvio que os principais padrões você vai aprender aqui, vai conhecer, mas muitas das vezes a junção de vários deles você só consegue perceber com a vista treinada. Mas não se preocupe, não é nada que o tempo de tela e o convívio com os gráficos não te deixe craque nisso. Candles com certeza vai fazer você ter uma outra visão do mercado. Dependendo do seu nível, talvez só agora comece a fazer sentido esse estudo para você. Eu hoje, quando olho para um gráfico, sempre procuro primeiro ter uma visão geral dele, o máximo de informações possível, desde o tempo gráfico maior até o tempo gráfico menor. Coloco tudo isso na cabeça antes de tomar minha decisão. Tipo, é a minha cabeça quem faz a renderização, né? Se você já acompanhou a minha análise semanal do mercado, que eu sempre disponibilizei lá no YouTube, já deve ter visto que antes de eu decidir a melhor direção para aquela semana em um ativo, né, eu olho todos os tempos gráficos. E várias vezes você vai ver eu dizendo, esse tempo gráfico está dizendo que é compra, esse tempo gráfico está dizendo que é venda, esse é indecisão. Eu falo isso baseado em conhecer os candles de forma composta. A formação deles em conjunto, na minha cabeça, está passando ali um processamento mais ou menos assim. Olha esse conjunto de candles semanal, olha a parede de candles que fez ali atrás, olha esse diário, tem um engolfo lindo ali naquela região de resistência, mas esse H4 está ruim, teve um pivô de rompimento na mesma resistência. Calma, tá confuso para você ainda, né? Mas vai ficar fácil de entender ao longo desse módulo. Esse exemplo é só para você entender que a experiência na leitura de conjuntos de candles ou de um gráfico cheio de candles vai ser levada em consideração na hora da sua própria leitura e análise. Isso de fato ajuda demais a você não cair em pegadinhas e manipulações de gráfico de curto prazo. Por exemplo, existem candles que dizem, esse tipo de candle nessa região é compra. Aí vai lá e aparece aquele candle de compra naquela região que é para comprar. Aí você acha que é só você estar vendo isso? Não, né? Os big players, né, que são os responsáveis de fato por movimentar o mercado, vão ver também e vão manipular aquele sinal. Pois sabem que é um cardume de sardinhas está se posicionando ali. E eles vão lá e acionam o stop de todo mundo.
Mas quando você agora começa a olhar o conjunto de candles e a compilar na sua cabeça a informação dos múltiplos tempos gráficos, você acaba não caindo mais nessas manipulações, ou caindo bem menos, uma vez que dentro de um dia o big player consegue manipular alguns candles e tal, mas dentro de uma semana aí já complica. Aí de fato precisaria de uma mudança de sentimento do mercado de uma forma geral, não apenas uma manipulação de um player em um candle. Os candles são lindos e maravilhosos. Os seus olhos vão brilhar quando você começar a estudar eles aqui. E é exatamente isso que praticamente todos os outros cursos rasos de mercado que tem por aí afora utilizam para enganar vocês. Quando você sabe ler os candles, você fica com uma sensação que de fato entende o mercado. Você fica com a sensação que sabe o que está fazendo. E é isso que eles utilizam para te ensinar uma estratégia e um método e fazer você sair dali daquele curso com confiança para o mercado e extremamente motivado. Eu sei disso porque aconteceu assim comigo também. Quando eu estudei os candles, no primeiro curso que eu fiz, eu saí empolgadaço. Tudo fez sentido para mim, mas adivinhem, né? Não foi só isso que foi necessário para que eu tivesse sucesso e consistência nos meus trades. Mas calma aí, eu já animei você dizendo que você vai ter uma outra visão e eu já joguei um balde de água fria dizendo para você tomar cuidado, pois manipulam essas regiões, esses candles. Mas fique de boa e entenda, nada no mercado funciona de forma isolada, ou somente isso. É um conjunto de coisas, um conjunto de informações. Então foque e estude bastante os candles, pois uma coisa é certa, eles são a base. E se você ficar bom na base, você vai ter vantagem quando for juntar tudo. Então é isso, vamos começar nossos estudos e até a próxima aula.